Boa noite. Damos por início a sessão de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nesse nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco da sua mansidão e de sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que estais em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dai-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dai-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem, que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Que assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família, a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer
de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora na pátria espiritual jazem conscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti cheios de amor e de alegrias. E que essa nova aurora, a descortinar-se diante dos seus olhos, possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Neste instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem pelo teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade,
Lembremo-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei da justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nos te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios e triunfo e abrir os nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílios aos serviços de caridade. Que nós mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, desenvolvendo os miasmas de perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permita que prosseguimos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que nos liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura de esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridade celeste, a fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo,
No alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja o Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para nossa reflexão. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Quase nada é para sempre. O corpo físico que se contempla no espelho um dia deixará de existir. O poder de mando que os déspotas possuem um dia deixará de existir. Até mesmo o planeta Terra, que por ora alberga você, um dia, daqui a alguns bilhões de anos, também deixará de existir. Deste modo, considerando que quase nada é para sempre, o sofrimento que experimenta hoje com a doença física, mais cedo ou mais tarde, irá passar, porque ele também não é para sempre. Se aceitar com resignação o seu sofrimento, ele passará mais depressa. O amor não passa, pois este é para sempre e eterno. O amor de Deus para conosco, o amor de Jesus pela humanidade, o amor que um dia iremos aprender a ter uns pelos outros. Somente o amor e os bons sentimentos são eternos, porque emanam de Deus. Lembre-se sempre, a beleza física passa, a beleza interior permanece. O ódio passa, o amor permanece. A paz do mundo passa, a paz do Cristo permanece. O dinheiro passa, os laços de amizade não se acabam nunca. E após estes ensinamentos, para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando esta sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos nesse clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia, agora conquistada, seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Que assim seja. Boa noite, Eliane. Boa noite, Lidiane. É um carinho muito grande conversar contigo de novo. Eu vou te deixar, então, com o nosso público, que está no horário da nossa live. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que todos nós vamos ficar encantados com as tuas palavras e fazermos juntos essa reflexão sobre esse tema que traz para nós hoje, a família, a escola, né? Nossa escola de sempre. Então, tenha uma boa doutrinária e que os benfeitores te acompanhem. Muito obrigada, Lidiane. Eu estou aqui essa noite como uma mensageira, né, para trazer, então, algum dos meus estudos, algum conhecimento que eu tenho procurado em relação a esse tema que eu julgo muito importante, que é sobre a família.
Então, eu agradeço o convite, estou muito alegre com essa oportunidade de estar novamente com a Cefac Tramandaí, com os amigos e amigas dessa sociedade. Então, vamos estudar sobre esse tema que é muito atual, né? Porque é nesse momento em que a escola parou, a instrução formal e presencial foi interrompida, surge uma rica oportunidade de aprendizado na hiperconvivência de importantes lições de vida e de princípios éticos em família. A tarefa dos pais a educação é tarefa dos pais. E eles, então, têm nesse momento que redobrar a sua atenção e a sua dedicação nesse trabalho, nessa missão tão importante. Emmanuel nos diz que a família é, por excelência, a grande educadora. Então, o convívio familiar, ele é verdadeiramente essencial, mas estava sendo relegado a um segundo plano devido a um modelo social norteado pelo consumo, pela competitividade, que induziu ao abandono dos valores espirituais e humanos, e também ao abandono dos nossos lares e das nossas famílias. A hiperconvivência em família, nesse período, pode proporcionar a educação dos sentimentos com fortalecimento dos laços afetivos e o crescimento de todos os membros da família. No livro Semeador dos Talentos, do Sérgio Lopes, ele nos diz que o amor não sobrevive se não dermos tempo para a convivência. Por isso, os laços afetivos mais fortes são aqueles que ficaram gravados no valor das horas que estivemos com quem amamos. Mas a hiperconvivência, assim como pode desencadear esse aprofundamento do afeto, também pode gerar o agravamento dos conflitos familiares. A ciência espírita nos diz que a constituição de uma família não é resultado de um acidente biológico, mas de uma programação que precede a nossa vida física. Existem inúmeras razões para estarmos convivendo com os nossos familiares, nos diz Joana de Ângeles. E a família, num mundo de expiação e provas, composta por espíritos ainda imperfeitos, não pode ser uma família perfeita, mas com desafios, com relacionamentos complexos e conflitos. Os sofrimentos são naturais no círculo familiar e são lições para o nosso crescimento. Então, no lar, nós participamos de um curso de fraternidade que levaremos para fora dele no convívio social. Os espíritos nos instruem na questão 774 do Livro dos Espíritos que os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família os reforçam. Quis Deus que pelos laços de família os homens aprendessem a se amar como irmãos. Então, as famílias vivem ou estavam vivendo num distanciamento familiar, não só pela falta da presença física, mas pela falta da presença emocional, devido ao excesso de trabalho, ao individualismo, ao materialismo exagerado, ao despreparo dos pais com falta de dedicação e paciência na educação dos seus filhos. Mas nós sabemos, por meio dos espíritos, sobre a necessidade de considerarmos que num corpo infantil habita um espírito que traz uma bagagem de outras existências. E nessa fase da infância, o espírito está mais acessível aos ensinamentos que recebe e estes vão repercutir na sua vida adulta. Por isso, deve-se observar as suas inclinações e atacar o mal pela raiz.
como as manifestações de egoísmo, agressividade, ciúme. Também valorizar e reforçar as qualidades que a criança manifesta desde cedo. Precisamos ter humildade para reconhecer que a criança, sendo um espírito portador de um acervo de experiências anteriores, pode ensinar o adulto. Não conhecemos o que a inocência da criança oculta. E neste momento de hiperconvivência e de o trabalho em casa, é importante não roubarmos a infância dos nossos filhos, trazendo-os para o nosso mundo adulto e tirando-lhes a pureza, a doçura e a inocência. É preciso brincar com as crianças, transportando-se para o seu mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, diz assim: quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem para progredir. Sabeis vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Então, aproximar essa alma de Deus, ajudando-a a cultivar o amor e o respeito pelas pessoas, pelos animais e por tudo que lhe cerca. Depende dos pais que a criança seja melhor ou pior amanhã. Os filhos são talentos emprestados. Deus empresta os seus bens para que possamos construir as nossas posses verdadeiras. Exemplo disso é a oportunidade de uma família, que podemos multiplicar com o aprendizado do amor. Deus nos empresta a companhia de entes queridos para multiplicarmos em afeto, respeito, valorização e aceitação das diferenças e qualidades. O que passa a ser, então, uma conquista espiritual. É o talento multiplicado. Pode ser ainda um empréstimo de uma relação difícil com algum antagonista do passado, que por nos causar aflição, pode trazer o aprendizado da resignação, da empatia e da resiliência. Emprestamos também os nossos talentos para os nossos filhos por meio da educação e poderemos vê-los multiplicados na geração seguinte, na família que construírem. Então, o amor é o principal talento e só se multiplica no tempo de convivência. Esse texto está no livro também do Dr. Sérgio Lopes, do Semeador aos Talentos, onde ele faz uma interpretação até psicológica da parábola dos talentos. No livro Luz no Lar, Chico Xavier nos diz que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia entre as nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, o lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Vejam o que importante é o nosso papel na família. É uma missão que nós viemos desempenhar. E precisamos nos dedicar a essa missão tão importante, tanto como filhos, como pais, como avós, enfim. Todos os membros da família têm essa missão de aprender a amar, de desenvolver vínculos de afeto, de respeito, de solidariedade. A família é um grupo natural onde se desenvolve o sentido de pertencimento e é um ponto de referência de proteção, educação e espiritualização dos indivíduos. Na atualidade, a família passa por uma dinâmica conflitiva devido à cultura do descartável,
o individualismo, a intolerância. Também passa por uma instabilidade familiar, pelas uniões precipitadas e sem amadurecimento afetivo. E ainda por papéis familiares pouco estruturados ou até mesmo trocados. Pais perdidos, não sabem que caminho adotar na educação dos filhos, preferem, às vezes, ser amigos do que ser educadores, preferem agradar do que educar, ou atender, satisfazer os desejos, ao invés de ensinar valores morais. Então, é importante, para que se tenha esse sentido de pertencimento, que todos os membros da família sejam valorizados, que todos tenham responsabilidades com o grupo familiar e que todos sejam respeitados. Os pais precisam ser pais para que os filhos possam ser educados e orientados. Então, é importante a hierarquia, sem o autoritarismo. Uma hierarquia com coerência e competência. Muitas vezes essa competência nós podemos desenvolver através da busca pelo conhecimento, por leituras, palestras e até mesmo por ajuda terapêutica. Tem uma frase muito comum que as mães mais antigas, principalmente, falavam muito, quando a criança quer alguma coisa e diz, todo mundo faz, todo mundo tem, e os pais respondem, mas você não é todo mundo. Então, é muito importante isso, porque o nosso cérebro confunde o que é familiar, o que é comum com o que é correto. E muitas vezes esses hábitos do consenso social, como considerados familiares ou comuns, podem ser patogênicos, né, gerar doenças, como dependências, enfim, e também levar à infelicidade e à perda do sentido da vida. Então, é importante não minimizar a gravidade de alguns distúrbios de comportamento. Nós não podemos naturalizar aberrações e, às vezes, até justificando os tempos modernos, né? É importante que nós tenhamos princípios morais bem estabelecidos e que a criança, os filhos saibam, né, que a educação é dentro do lar, dentro da família. É dentro do lar que eles vão ter esse discernimento, aprender o discernimento entre o bem e o mal, o bem que resulta no bem coletivo e o mal que muitas vezes é algo que só beneficia a própria pessoa. Tem uma frase do filósofo Kant que norteia muito esse discernimento entre o bem e o mal, que diz assim: tudo que não puder contar como fez, não faça. Então, nós temos na nossa consciência já o que é o certo, o que é o errado, o bem e o mal. Então, se nós não podemos contar, é porque nós sabemos que não estamos fazendo algo bom ou algo certo. Então, não devemos fazer porque estaremos nos prejudicando ou prejudicando outras pessoas. Então, é muito importante educar-se para melhor educar. Porque o exemplo é a forma mais importante de educar. E para nós ensinarmos bons hábitos, precisamos muitas vezes nos livrar dos maus hábitos que trazemos conosco. A educação é a arte de influenciar pessoas e comportamentos. E na infância há um solo muito fértil para essas influências ou para plantar boas sementes. Nas palavras de Piaget, a criança aprende o que vive e se torna o que experiencia. Então, precisamos educar os sentimentos, a brandura, a renúncia dos interesses pessoais, a humildade, a compaixão, o respeito, a solidariedade, a confiança e a paciência. E buscar sempre a coerência, que é o alinhamento entre o discurso e a ação. O alinhamento entre o nosso conhecimento e as nossas atitudes.
Então, saber também dialogar é muito importante na família para que se estabeleça uma relação de confiança mútua, se estabeleça uma verdadeira conexão através da atenção, desse diálogo, sem ferir e respeitando as opiniões diferentes. É importante nesse momento de hiperconvivência, em que todos estão mais em casa, permanecem mais tempo em casa, estabelecer regras e horários. Horários para as atividades profissionais, horários para atividades domésticas, horários para a convivência entre os membros da família. E também nós passamos nesse momento de hiperconvivência por um teste de paciência. Uma grande prova de paciência, né? Existe também um momento de instabilidade emocional. Em alguns momentos as pessoas se sentem mais ansiosas, mais desesperançadas, né? Sem uma perspectiva do que vai acontecer. Então, nesse momento, nós precisamos estar sempre vigilantes, evitando a impulsividade e exercitando a paciência. No Evangelho, no capítulo 9, que fala sobre isso, diz que precisamos perdoar quem Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, estamos sob essa prova muito importante e que, se superada, nós nos sentiremos vitoriosos por termos enfrentado e termos combatido a impulsividade e desenvolvido essa virtude, né? Que vem junto com a humildade e que vem junto com a tolerância, com o perdão. Muitas vezes a impulsividade pode determinar um descontrole emocional e que a pessoa se descontrola para se aliviar. Mas depois desse alívio, ela sente a vergonha e o remorso. Então, antes de tomar atitudes impulsivas que possam ofender física, verbalmente alguém, tentar controlar isso para que não sinta esse remorso depois desse momento de descontrole. Pais mais pacientes têm melhores condições para estabelecer um clima de harmonia em seus lares, ou de proporcionar um melhor diálogo com seus filhos. E as vibrações no lar dependem do campo emocional dos seus integrantes. Os pais não são espíritos imperfeitos, ou melhor, os pais são espíritos imperfeitos e devem assumir as suas limitações, as suas fraquezas e sendo eternamente aprendizes do amor pelos seus filhos. Educar os filhos é desenvolver o bem, a moral que está adormecida dentro deles. Ajudá-los a entender deveres e responsabilidades e não apenas direitos e vantagens. Valorização excessiva e falta de limites não preparam a criança para o convívio social. Então, criar filhos é um exercício recíproco de educação e aprendizado entre pais e filhos. Exige, como eu já falei, a coerência entre as palavras e as atitudes. E, atualmente, nós observamos que muitas crianças e jovens, filhos de pais que frequentam casas espíritas, que são espíritas, que trabalham, que participam de grupos de estudos, que assistem palestras, essas crianças não se interessam em participar da evangelização. E um motivo para isso é devido a essa dicotomia dos pais entre o seu discurso e a ação. Então, tudo aquilo que os pais aprendem e sabem do espiritismo, eles não aplicam na prática diária no convívio familiar. E isso, então, desestimula as crianças e os jovens para a evangelização e que é um prejuízo, porque a evangelização constitui um valioso suporte para a educação.
Então, por isso também a importância de nos vigiarmos para que possamos desenvolver essa coerência entre os ensinamentos, os conhecimentos que já adquirimos e as nossas atitudes. Os pais são espelhos para os filhos, mas não podemos cobrar dos filhos o que nós não fazemos. Aí está a incoerência, né? O egoísmo e o orgulho são as grandes chagas da humanidade, segundo o Livro dos Espíritos. E o egoísmo também é um grande vilão da família. É a imperfeição mais difícil de se desenraizar, porque se deriva do apego à matéria. E aí Kardec pergunta na questão 917 como se destrói o egoísmo. E os espíritos respondem: o egoísmo enfraquecerá à medida que a vida moral for predominando sobre a vida material. O excesso de vida material faz com que o egoísmo e o individualismo nos conduzam a uma vida esvaziada de sentido. Então, mesmo tendo tudo que desejamos materialmente, não estamos felizes, porque falta também a felicidade dos outros. Não existe felicidade egoísta. O apego material ou esse amor aos bens terrenos absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Pelo apego à posse de tais bens, destruímos as nossas faculdades de amar. Então, precisamos, para a felicidade em família, fazer uma revisão do nosso caráter, através do exercício do autoconhecimento, conforme recomenda Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Esse autoestudo nos permite identificar os nossos maiores defeitos, os aspectos agressivos, egoístas, orgulhosos ainda da nossa personalidade e que podem estar causando a infelicidade da nossa família ou a nossa própria infelicidade. E esta pandemia é um momento de incerteza e que gera muita instabilidade emocional, como eu falei, o medo, a ansiedade. E a hiperconvivência mostra as nossas sombras e a nossa humanidade é revelada fortemente. Muitas vezes nós temos atitudes que nem mesmo nós imaginávamos que poderíamos ter, porque são as nossas sombras, aquilo que é desconhecido em nós, que se manifesta nesse momento de hiperconvivência. E podem ser aspectos positivos ou aspectos negativos também. Então, é muito importante a vigilância e a vigilância nessas questões de violência doméstica. É preciso estar vigilante porque no momento de descontrole pode ocorrer acessos de cólera, que é considerada uma demência passageira, em que se perde o sangue frio e a razão devido ao orgulho ferido e por motivos infantis, muitas vezes. Se a pessoa pudesse se observar nesses momentos de descontrole, teria medo de si própria ou se acharia ridícula, como consta no capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E mais uma vez a gente precisa, nesse momento de impulsividade, de cólera, pensar que é melhor nós contermos e aliviarmos de uma forma branda essa emoção negativa para evitarmos a vergonha e o remorso depois. Cada ato de agressividade neste mundo tem como origem básica uma criatura que não aprendeu a amar. Então, a criança que presencia ou que é vítima de atos de agressividade, ela vai repetir essas atitudes. Só é possível ensinar uma criança a amar amando-a, diz o filósofo Goethe. A inteligência emocional orienta, então, que é importante conhecer as nossas fraquezas, os nossos impulsos e as nossas forças. A partir disso, praticar o autocontrole, ter a empatia,
que é levar em conta as necessidades e os sentimentos do outro. E, por fim, estabelecer estratégias e não conflitos para atender às necessidades de todos. Também é importante salientar o que sustenta uma relação familiar, uma relação conjugal, é a admiração. Nós necessitamos ser admirados, ser valorizados. Então, quando a admiração é substituída pela crítica, pela queixa ou exigência, a relação se desnutre e as pessoas se afastam. Importante valorizar aquilo que está cheio e pleno, para que a relação possa se restabelecer e florescer. Carpinejar diz que amor é resiliência. Então, resiliência é a capacidade de superar conflitos, adversidades e se transformar com eles, se tornar pessoas melhores pelo aprendizado que esses conflitos e que essas adversidades podem nos trazer. Amor é integrar o lado bom e ruim do outro. E também ele nos diz que amar é honrar a palavra. As pessoas falam com muita facilidade declarações, eu te amo. E é preciso honrar essa frase. Amar o outro integralmente. E principalmente quando ele menos merecer. Porque é quando ele mais precisa. Porque está em sofrimento, está numa situação de angústia e precisa, então, mais ainda do nosso amor. Por isso, o amor precisa ser no integral. O lado bom e ainda as imperfeições e as limitações do outro. É preciso amar a si mesmo, amar o outro e amar o amor, diz o escritor. Então, as dificuldades na família são oportunidades de crescimento para o núcleo familiar. Existe um texto chamado Nós Devemos, do livro Levantar e Seguir, e uma frase desse texto de Emmanuel diz assim: quem já avançou o passo é devedor de quem fica para trás, mas é credor daqueles que estão à frente na jornada evolutiva. Então, nós precisamos sempre ter em mente que no grupo familiar existem espíritos de diferentes níveis evolutivos. E por isso que aqueles que já estão mais desenvolvidos, que já aprenderam, que já conseguiram superar algumas imperfeições, são devedores daqueles que ainda não conhecem, que ainda não conseguem superar essas imperfeições, que não conseguem superar as tentações e as suas fraquezas. Mas sempre existe alguém na nossa frente também para nos dar o auxílio, nos apoiar nessa jornada evolutiva. Na família e numa relação conjugal, é natural que ocorram desacertos. Ao invés, porém, da separação, procurar o reajustamento. A questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. Então, se fala muito que nós precisamos nos reinventar nesse momento, né? E é através do autoconhecimento que nós podemos nos reinventar. Porque nós vamos detectar as nossas imperfeições e procurar nos esforçar para modificá-las, para desenvolver as virtudes antagônicas a essas imperfeições. Então, se nós detectamos que somos muito orgulhosos, vamos procurar desenvolver a humildade, a tolerância, a paciência, o altruísmo, né, ao invés do egoísmo. Então, antes da decisão precipitada de uma separação, ceder cada um a benefício dos dois e da família toda. Porém, quando se modifica uma circunstância ou muda uma situação, não deduzir disso que a vida ou a felicidade se acabaram. Diante da separação, procurar também preservar os sentimentos de afeto dos filhos pelos pais, sem praticar alienação parental
que é a manipulação dos sentimentos das crianças, desmoralizando a imagem dos pais para elas. Mas o sacrifício mais agradável a Deus é a reconciliação. Deus nos ama incondicionalmente. Ele não se fixa nos nossos equívocos, mas nas nossas potencialidades. Então, nós podemos tentar fazer isso também, se fixar nas qualidades do outro e não nos seus defeitos, para recuperar a admiração. Também entender que os erros nossos e dos outros são lições importantes para o nosso progresso. Nós só aprendemos através dos erros. E a dinâmica da família, ela é um sistema. Quando há um problema em um membro familiar, isso perpassa por todos. Cada um é importante. Não existe sucesso ou fracasso sozinho numa família. Tudo é coletivo. E assim como nós procuramos também nesse momento manter a nossa casa fisicamente limpa, né? Fazendo uma faxina semanal ou diária, enfim, para que nós possamos evitar também qualquer contaminação dos vírus e bactérias, nós precisamos também proteger a nossa casa contra os vírus mentais. Então, através do Evangelho do Lar, é o dia da faxina espiritual, em que nós conseguimos purificar o ambiente, eliminar as energias negativas, renovar, trazendo boas vibrações para o ambiente, para que todos se sintam mais confortáveis, da mesma forma que a gente se sente mais confortável quando realiza uma faxina física. É extremamente importante essa limpeza espiritual. Então, reunir semanalmente, no mesmo horário, a família, para a leitura do Evangelho, de algum outro livro, procurar realizar a prece em conjunto, e após isso, uma conversa fraterna, onde cada um possa expressar as suas angústias, as suas dificuldades, também expressar o seu afeto, a sua ternura, e para que isso, então, mantenha esse ambiente com harmonia saudável. A prática da caridade no lar é a que vai nos proteger também nesse período de hiperconvivência. E qual o sentido da caridade? Como Jesus entendia, perguntou Kardec no Livro dos Espíritos. Caridade é a benevolência para com todos. Então, querer bem, ter olhos de bondade com todos, indistinta e incondicionalmente. A indulgência com as imperfeições. Então, não ser tão rigoroso, tão exigente, sem julgar. E o perdão das ofensas, sem cultivar mágoas e ressaltando os acertos e não os erros. Entender o que motiva os nossos comportamentos e os dos outros. Ter compaixão seria o acolhimento amoroso da humanidade de cada um, sem querer que o outro seja como ainda não consegue ser. Então, respeitar as limitações, o estágio evolutivo de cada um, aceitar a condição fundamental do ser humano de estar num processo contínuo de erro e acerto. Em algum momento nós vamos errar, todos nós, e vamos precisar do perdão dos outros. Então, por isso, precisamos perdoar também. Por isso, precisamos ser indulgentes, porque nós vamos precisar da indulgência para com as nossas limitações. Praticar a caridade através da tolerância, abraçando, elogiando, admirando mais e julgando menos. Fora da caridade não há salvação. Essa é uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que significa isso? Salvar-se é sair do inferno do isolamento próprio para o céu da cooperação. Então, é essa a explicação também do livro do Semeador aos Talentos, de Sérgio Lopes. Vejam que para salvar-se é nós
renunciar aos nossos próprios interesses e procurar sermos cooperativos, solidários no ambiente doméstico, dar apoio mútuo um ao outro. E é isso que vai nos trazer a verdadeira felicidade, né? O sentimento de estar no céu, né? Sair do inferno do isolamento para o céu da cooperação. Amar o próximo como a si mesmo, disse Jesus, é fazer ao outro o que gostaria que lhe fizesse. Procurar e suavizar a dor do outro, né? Mostrar a nossa atenção e perceber quando o outro está numa situação de sofrimento e procurar suavizar isso. E também considerar como sua a grande família humana. Nós aprendemos a fraternidade no lar para levá-la para fora dele. Então, nós não podemos ter uma família egocêntrica, em que o que importa é que todos os nossos membros familiares estejam bem e as outras pessoas não importam. Na verdade, nós estamos aprendendo a nos importar com todos, a dar atenção, a desenvolver essas virtudes e que nós vamos utilizar ou vamos manifestar essas virtudes com todas as pessoas na nossa grande família universal. Joana de Ângeles nos diz que a vida em família é oportunidade sublime e não deve ser descuidada. Então, eu encerro com essa frase e desejando que todos nós possamos nos empenhar com esforço e vontade firme para superar as nossas imperfeições. E para que este momento de hiperconvivência haja apoio mútuo, crescimento e fortalecimento dos laços afetivos entre os membros da família. Então, vamos fazer com que esse momento seja realmente uma oportunidade muito rica para o nosso progresso e de todos os nossos familiares. Eu agradeço muito a atenção de todos, mais uma vez o convite da CEFAC Tramandaí e espero que possamos nos encontrar em outras oportunidades também. Obrigada, Eliane, nós te agradecemos, recebo o carinho e a gratidão da CEFAC por essa excelente explanação que nos levou a muitas reflexões, tenha certeza. E para melhor aproveitar a tua estada virtual, eu vou te pedir que faça a prece de encerramento. Pode ser, Eliane? Pode ser, sim. Então, nesse momento em que estamos já com os nossos pensamentos elevados, conectados com o bondoso Pai, com Jesus, nosso amigo, nosso mestre, e todos os espíritos benfeitores do plano espiritual, nós agradecemos por esse momento tão importante em que tivemos esclarecimentos, orientações, para que possamos ter um melhor convívio familiar, para que possamos transformar a nossa família numa escola verdadeira, em que possamos aprender o amor, aprender a respeitar, valorizar e aceitar as diferenças e que possamos todos ter muito empenho, muita vontade firme nessa jornada evolutiva para que possamos progredir a cada dia, sempre vigilantes com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes e conectados com os nossos espíritos protetores. Que todas as famílias sejam abençoadas nesse momento, recebam vibrações de paz, luz e harmonia, e que todos nós possamos passar por esse período mais fortalecidos, revigorados na nossa fé, com muita força e com muito amor. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma noite iluminada. Obrigada.